Oiê, como que você está hoje? Eu, minha amiga, estou cansada. Honestamente, estou cansada pra caramba essa semana. Cansada, mas feliz, sabe? Neste minuto, eu estou deitada no meu sofá, deitada mesmo, tipo, sem nem almofada na minha cabeça, com uma garrafa de água, olha aqui, plástica de 1,5 litro de água do meu lado. A situação parece ressaca, mas eu não bebi. Mas eu tô com bem carinha de ressaca. O dia está lindo lá fora, mas eu estou realmente cansada. Essa semana tem sido bem forte de coisas por aqui, mas temos um assunto para conversar hoje bem importante, do qual as meninas do meu clube do livro me incentivaram a falar, me inspiraram. Eu quero conversar com vocês sobre comunicação dentro de relacionamentos, e eu não tô falando só de relacionamento amoroso, apesar do tópico central que acabou sendo as nossas conversas dentro do clube do livro tenham sido relacionamentos amorosos, a gente pode jogar isso para comunicação no geral. Por que a gente está falando sobre isso? Porque eu tô vivendo um momento em que eu me sinto muito bem com a minha comunicação, e esses momentos são muito bons de aprendizado tanto para mim quanto para as meninas do Clube do Livro, que acabam absorvendo coisas mais de pertinho. Afinal, a gente tem alguns grupos exclusivos onde eu compartilho coisas que acontecem na minha rotina, relacionamento e tudo mais, com um pouquinho mais de detalhes. Mas, via de regra, a gente está aqui para falar hoje sobre comunicação e algumas técnicas e talvez algumas sacadinhas que talvez você não tenha pensado a respeito de comunicação, que talvez possam te ajudar a ter relacionamentos mais prósperos. Bem, eu queria perguntar para você em primeiro lugar se você tem facilidade de dizer quando as coisas te incomodam, ou você é aquela pessoa que coloca tudo debaixo do tapete, vai segurando aquela emoção, até que chega um dia e você despeja isso nas outras pessoas. Aliás, tem um dia que você despeja, mas você segue dando pequenas alfinetadas, né? Você faz tratamento de silêncio, ou tipo, quando te perguntam se alguma coisa aconteceu, você fala que não aconteceu nada. Você faz privação de sexo dentro do seu relacionamento, dizendo que tá sempre com dor de cabeça, sem nunca quer. Ou você diz que nada aconteceu, mas revira os olhos, mas fica bufando sozinha do outro lado do apartamento, esse tipo de coisa. Quando a gente não comunica aquilo que nos incomodou, tem algumas coisas que eu quero te lembrar sobre isso. A primeira coisa é que quando você não comunica aquilo que você quer, você não está ajudando esse problema a se resolver. Parece muito simples, mas às vezes a gente esquece. Porque assim como a gente é acostumado a fazer atitudes momentâneas, que a gente acha que vai ser melhor no momento, mas que não são boas ao longo prazo, essa aqui talvez seja mais uma delas. Então, a primeira coisa é que você não está ajudando o problema a ser resolvido. Você pode estar tampando o problema. Você pode estar colocando um band-aid ou uma peneira na frente desse sol. Mas a resolver mesmo, a promover mudança, né, para que isso não aconteça mais ou que você tenha acesso a novas versões do seu relacionamento com aquilo resolvido, você não está contribuindo. Até porque o interlocutor não sabe o que está acontecendo com você. Se você não comunica, ele não tem como saber. E aí muitas de vocês mandam mensagem para mim: nossa, mas o meu parceiro deveria saber porque eu tô quieta o dia inteiro. Mas ele deveria saber porque eu não tô sendo fofa como eu sempre sou e tudo mais. Passar a mensagem é responsabilidade de quem está passando a mensagem, da forma mais clara possível, a fim de gerar compreensão. É claro que isso não garante a resolução do problema, muito menos garante a compreensão, mas é teu papel prezar pela tua necessidade, e é por isso que eu incentivo que a gente comece a falar. A segunda coisa que acontece quando você não fala sobre aquilo que te incomoda é o seguinte: você não está respeitando a estrutura que você criou dentro desse relacionamento. Nossa, Camila, como assim? Quando você cria um relacionamento, acredito que você está com a intenção de passar boa parte do seu tempo sendo influenciada e influenciando essa mesma pessoa. Como assim? Estatisticamente, eu acredito que o seu parceiro vai ser a pessoa que mais vai impactar a sua vida e que você mais vai ser capaz de impactar. Concorda? Porque os seus pais, uma hora você sai de casa. Seus filhos, uma hora saem de casa. Seu trabalho, algumas horas por dia e alguns dias por semana. Agora, o seu parceiro de vida, por muito tempo. Ao longo do dia, ao longo dos finais de semana, de manhã e de noite, férias, feriado, etc. Teoricamente, ele está junto com você. Diretamente ou não. Essa pessoa te impacta muito fortemente.
e você também impacta muito fortemente essa outra pessoa. Se o seu parceiro te impacta tanto, será que vale a pena você construir um relacionamento que não consegue sobreviver aos conflitos que vêm das conversas que você está deixando de falar hoje? Será que você, quando não fala, está confiando no seu parceiro para aguentar o que tem para vir? Digo, será que você está confiando nessa pessoa para gerar melhorias dentro do relacionamento? Porque eu acho que não. Eu acho que quando você não compartilha aquilo que você está sentindo internamente, você não está confiando na estrutura que está sendo criada de relação. Você não está confiando que o que vocês constroem de relacionamento hoje é sólido o suficiente para superar os problemas que são apenas enxergados por você. Porque quando é um problema dos dois, é fácil. Do tipo, é visível para todo mundo. E aí, logicamente, vocês vão discutir e conversar sobre. Mas quando é um problema que só te atinge, às vezes essa pessoa não tem nem ideia do que está acontecendo e você tem que ser, entre aspas, a chata que vai levantar um problema. Porém, você deveria confiar no seu relacionamento para lidar com esses problemas que acontecem, mesmo se eles não atingirem negativamente ambas as partes. Ou você deveria confiar no seu relacionamento para gerar os conflitos necessários para novas versões desse relacionamento quando a outra pessoa for sacana, quando a outra pessoa não atingir a sua expectativa, quando a outra pessoa não te gerar segurança. Porque todas essas coisas que eu tô falando exigem conflitos. Exige você sair do estado onde você tá hoje e promover o estado de um relacionamento em conflito para gerar novos combinados. Concorda? E para isso, a gente precisa confiar nas estruturas que a gente está construindo. Bem, o terceiro ponto a respeito de você não comunicar aquilo que você sente é que eu acho que você não está agregando para os seus relacionamentos a sua versão verdadeira. Porque sabe o que a sua versão verdadeira tem? Ela tem falhas. E ela nem sempre é legal, e ela nem sempre é fofa. E nem sempre ela tá feliz. E nem sempre ela tá bubbly, assim, sabe? Super alegre, satisfeita. Nem sempre tá concordando com tudo. Eu acho que, nesse caso, você não está entregando a sua versão verdadeira para esse relacionamento. Porque você está apenas entregando para outras pessoas a sua versão que concorda, a sua versão que apazigua, a sua versão que, sabe, é amena, divertida, leve, e a sua versão que possivelmente reclama, possivelmente fica indignada, possivelmente fica com raiva, fica triste, fica com vergonha, com culpa, ela não aparece com mais frequência. Porque você está projetando uma pessoa que você não é, ou que você não está no momento. É difícil a gente falar que você não é, né? Porque a gente sempre está em algum estado, né? E não é ou integralmente de um jeito ou de outro. Mas a gente certamente está de jeitos diferentes. Então, eu sugiro que você comece a pensar sobre esses 3 pontos. Se você não está oferecendo para outra pessoa o seu sentimento verdadeiro do momento, você não está confiando na relação que está sendo construída, você não está oferecendo a sua parte mais verdadeira, e assim, honestamente, você está construindo uma bola de neve que só você sabe, porque só você está ciente de que aquilo te incomoda, e isso vai seguir incomodando só a uma pessoa. E aí, olha que incrível, tem algo te incomodando no relacionamento, então já tem uma coisa te incomodando. Aí agora você não conta, e você entra naquela via de, eu vou ficar em silêncio, eu vou falar que não tem nenhum problema quando tem, e por aí vai. Uma vez que você tá dentro desse cenário, tem outras coisas que começam a te incomodar. O jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa age, o fato de que ela não percebeu que você tá mal, e você só tá acumulando coisas que te incomodaram, certo? Pois bem, gostaria que você começasse a olhar para isso, para essa estrutura toda, como uma panela de pressão. A gente fez essa análise juntas dentro do Clube do Livro, onde as meninas me ajudaram a desenvolver essa metáfora da panela de pressão. Diferente das panelas tradicionais, onde você coloca água ou qualquer líquido, esquenta e uma vez em ebulição começa a ferver e vai evaporando, a panela de pressão tem uma condução especial, onde você, uma vez colocada a água, esquentado e colocada a tampa e fechado, lacrado, ela começa a desenvolver uma pressão lá dentro. E essa pressão é capaz de fazer essa água ficar ainda mais quente, entrar em ebulição mais rápido e cozinhar os alimentos mais agilmente. Perfeito. Quando você, senhora, se vir incomodada com algo dentro do seu relacionamento e você avaliar que é algo que realmente te importa, você deveria literalmente falar para não permitir com que essa panela de pressão comece a borbulhar muito quente dentro de você. Porque a água é a mesma entre a panela normal e a panela de pressão. E tá tudo bem ela esquentar de vez em quando. Mas, se você deixa essa panela de pressão esquentar tanto e você explode
né, a panela explode, ela faz algumas coisas. Primeiro, que ela queima todo mundo. E isso significa que no momento que você emocionalmente se explode, você está afetando todo mundo, mesmo quem não pediu, mesmo quem não estava preparado, mesmo quem poderia ter ajudado a resolver o problema. Você está queimando todo mundo. 2, você está agindo de uma forma extremamente não saudável com o seu relacionamento, porque você não avisou pro seu parceiro, né? Você não comunicou que aquela panela estava esquentando e você não confiou na capacidade dessa pessoa de te ajudar a destravar essa tampa dessa panela. Então, a próxima vez que você entrar nesse estado de ebulição sozinha, você tá lá, de repente seu namorado, seu marido, sei lá, fez alguma coisa que você não gostou, e aí você se sente nesse lugar de, nossa, eu queria muito falar, mas eu não quero ser a chata, mas eu não quero ser a lá, né? A gente insiste em fazer isso. Eu não quero ser a pessoa que desagrada. E aí olha que interessante, né? Porque você mesmo não tá nada agradável na situação. Você não tá gostando do que foi feito, mas a outra pessoa não pode ser desagradada pela tua opinião ou pelo teu posicionamento. É claro que a gente não está falando aqui sobre brigas, sobre você levantar a voz, você xingar ninguém e nem nada do gênero. Eu estou falando sobre 2 adultos se alinhando. Eu sempre falo isso pra vocês. 2 adultos se alinham, 2 crianças brigam, certo? Então, assim, vamos carregar boas doses de maturidade aqui quando a gente estiver falando sobre essas questões. Mas, via de regra, se você não comunicar para outra pessoa, você não está confiando que a estrutura da relação consegue superar aquela sua indignação e, portanto, gerar melhorias, certo? Eu vou dar um exemplo prático, porque eu sei que vocês gostam disso, mas guardadas as devidas privacidades. Estava eu e o digníssimo, tá, acordando, e a gente foi correr no parque, e para conhecimento de todos vocês, a minha rotina da manhã, ela é bem calculada, assim, sabe? Acordo tal hora, tomo meus suplementos, gravo bom dia no Instagram, vou ler um pouco, me arrumo, gravo mais algumas coisas, saio para treinar. Isso tudo num período curto de horas, que certamente quando tem uma outra pessoa envolvida aqui em casa, as coisas dão uma mexida. Isso significa que eu tô fortemente abdicando da minha rotina e tal? Não. A minha rotina em si, na verdade, é acordar, tomar meus suplementos e ir treinar, e eu gravo algumas coisas no meio do caminho. Mas, no final das contas, eu preciso acordar e ir fazer exercício. Se isso fosse modificado, eu ficaria mal. Mas, com a presença de outra pessoa aqui, uma coisa ou outra em horário, né, e a gente conversa sobre algumas coisas no meio do caminho e tal, são modificadas. Porém, certo dia estava aqui eu e Digníssimo, e Digníssimo não tem a mesma rotina que eu na parte da manhã. Apesar de acordar cedo também, apesar de também fazer exercício, Digníssimo não é um influencer. Digníssimo não toma suplementos pela manhã. Apesar de eu mandar e agora ele tomar. Mas enfim, Digníssimo tem um outro pace do que eu pela parte da manhã. Para mim, é para sair às 6 horas de casa. E não para sair às 6h15, 6h20. Isso é completamente a minha rotina. Não tem problema ele não ter a rotina que eu tenho. Só que isso significa que nos dias que ele tá aqui, eu preciso fazer algumas adaptações, e teve um dia que eu fiquei incomodada com isso. Eu fiquei incomodada não com o fato de que ele não estava fazendo a mesma rotina que eu, mas eu fiquei incomodada que o pace que ele estava se organizando para sair de manhã não era o pace que eu esperava. E olha que engraçado, não foi o pace que eu comuniquei. Porque eu tirei, não sei da onde, que ele deveria saber que as coisas precisam ser feitas de forma mais ágil na parte da manhã, para que eu saia às 6 horas, para que eu chegue no parque às 6h20, para que eu comece a correr às 6h30, para que eu corra durante X tempo, grave vídeos e etc. e volto para casa. Exatamente atendendo a cronograma de quem? De ninguém, apenas o meu. Eu não tenho horário para começar a trabalhar, mas é mais ou menos assim que minha rotina funciona. Pois bem, certo dia eu estava sentindo que esse pace não estava sendo compartilhado entre os dois, e eu mesmo entendi que alguma coisa estava me incomodando. Sabe quando você olha a pessoa e a pessoa tá, tipo, mexendo no telefone, aí lendo uma notícia, aí lendo o jornal, tal, e aí você, cara, como que essa pessoa não tá agitada como eu? Eu aqui fazendo 30 coisas para sair de casa o mais rápido possível. Era esse o cenário. Lembrando que isso não foi comunicado da minha parte. Bom, no caminho do parque, eu reparei que eu comecei a ficar um pouquinho diferente na minha comunicação com ele. Tipo, a gente estava em casa, saímos, fomos em direção ao parque. E em direção ao parque, eu percebi que eu já não estava tão alegre, eu não estava tão feliz, eu não estava tão entregando comunicação legal, sabe? E aí, o que eu fiz imediatamente foi me comunicar. E a minha comunicação foi algo em linhas de: olha, lindo, a gente vai precisar
dar uma pensada sobre a nossa rotina da manhã. Porque é importante para mim o horário que a gente vai treinar e o horário que a gente sai de casa. A gente pode olhar para isso com mais atenção? De verdade, gente, foi algo assim. E a resposta que eu recebi foi excelente, porque eu fiz uma escolha de ter alguém ao lado que valorize a minha rotina, que valorize o fato de eu ter algumas prioridades e que, uma vez que não está sendo atacado de nenhuma forma, consegue suportar gerar conflitos. Então, ele simplesmente me falou algo do tipo: claro, linda, se tá te incomodando, vamos refazer os acordos e etc. E a gente passou a ida pro parque, mais 8 quilômetros de corrida, mais ou menos, e a volta para casa discutindo possíveis alternativas. De horário de acordar, de, sabe, uma vez que a gente estiver em um lugar onde a gente consiga separar um pouco mais as tarefas, do tipo, eu fazendo coisas na cozinha, ele fazendo coisas na sala, pode ser que as coisas fiquem um pouco melhor. E, enfim, a gente foi bolando algumas estratégias juntos. Mas o ponto central aqui é: se eu não tivesse falado como eu estava me sentindo, mesmo que eu não tivesse digerido tudo sozinha ainda, eu não cheguei com planos de ação, eu não sabia o que fazer, eu só sabia que eu estava incomodada. Se eu não tivesse falado, eu ia passar os próximos 2 dias com um bico enorme, para dali no terceiro dia, quando ele fizesse a mesma coisa, já, afinal ele não foi comunicado de que aquilo incomodava, ele ia fazer algo de novo e eu ia explodir. A minha panela de pressão ia explodir. E essa panela de pressão ia explodir porque eu ia começar a jogar farpas nele ao longo do dia. Do tipo, dizendo que ele demorava muito, mas, mas você não trabalha bem com o horário. Esse tipo de coisa extremamente imatura. Até o momento que ele iria falar alguma coisa do tipo: cara, o que tá acontecendo? Que você tá estranha, você tá, sabe, ácida, e você não é assim. E aí, talvez aí eu falasse, mas ali o problema já estava tão maior e eu já ia ficar com tão mais vergonha de ter feito as atitudes imaturas e infantis que teriam sido feitas no meio do caminho, que é possível que eu aumentasse até as coisas. E é isso que acontece quando a gente está no estado da panela de pressão. A gente aumenta as coisas. O problema é muito simples, é um alinhamento de horário dentre rotina de casais, ponto. Ponto final. Mas quando você não comunica, ele vai crescendo. Vira ele é desorganizado, ele isso, ele aquilo, dentro de você, sabe? Ele só faz isso, toda vez ele faz aquilo, nunca ele faz nananã. E aí a gente começa sozinha, dentro da paranoia na nossa cabeça, a construir uma história maior do que ela realmente é. E é por isso que eu sugiro que vocês se comuniquem. É claro que a gente tem que lembrar do ponto aqui, que é o seguinte: o digníssimo aqui do meu caso, ele é uma pessoa extremamente compreensível. E ele é uma pessoa que já me disse inúmeras vezes para que eu confie nele, para gerir conflitos junto comigo. De que ele não tem a menor intenção de ser ríspido nunca e desvalorizar nada do que eu tô falando. Agora, cabe a você avaliar também quais são as pessoas que você está escolhendo se relacionar. Se você está escolhendo se relacionar com pessoas que têm o caráter e o perfil ácido e que vão levar de mau jeito quando você se comunicar, ou pessoas que têm uma abordagem mais construtiva dentro do relacionamento. E aí você escolhe que tipo de relacionamento você nutre para sua vida, né? Pode ser que você não queira, assim como eu gostaria, de uma pessoa extremamente compreensiva. Não é compreensiva de aceita tudo, mas é compreensiva de compreendo que você está se sentindo desse jeito, vamos juntos bolar planos diferentes aqui para o relacionamento. Esse é o sentido que eu gosto de trazer para o meu relacionamento. E eu espero te incentivar a buscar alguém que saiba te tratar com gentileza nesse sentido, porque sabe o tamanho da gentileza que você oferece também. De qualquer forma, estou aqui para te trazer um pouco mais para a racionalidade, no sentido de por que comunicar aquilo que está te incomodando. Eu quero terminar esse episódio te dizendo uma coisa: quando você não comunica aquilo que você está sentindo, você está dizendo que é mais importante prezar pela estabilidade emocional da outra pessoa, tipo, que a outra pessoa não tenha nenhum conflito, não seja envolvida em nenhum conflito, do que garantir que você comece a desatar os nós do seu próprio conflito de ter se sentido incomodada. Entende? Se você sentiu que você se incomodou com algo, isso é válido. Mesmo que seja válido para vocês discutirem uma nova estratégia, mesmo que seja válido para vocês, sabe, discutirem a próxima maneira como vocês vão lidar com esse próximo conflito, ou ferramentas para gerar mais segurança um pelo outro, esse tipo de coisa. Se vocês não conversarem sobre isso, né, se vocês genuinamente, assim, só deixar o barco ir explodindo, panela de pressão atrás de panela de pressão, muito provavelmente vai chegar a algum ponto
em que uma das duas partes vai dizer: eu não sei com quem eu tô me relacionando. Porque você possivelmente está projetando uma imagem que não é verdadeira e você está constantemente tentando se fazer de uma forma quando internamente você está vivenciando outro relacionamento, um relacionamento cheio de inseguranças do qual você não tá falando. Ou você possivelmente está sendo a outra parte, né? Onde o seu parceiro tá fazendo isso com você. E eu acredito que isso está bem longe de um relacionamento verdadeiro, sólido e saudável, que é capaz de flutuar dentro de conflitos. Então, lembra que os relacionamentos desabam frente a conflitos, muito provavelmente porque as fundações não eram sólidas. Quando o seu relacionamento tiver uma base sólida, ele não vai ter problema com um ventinho. Né? Pensa um prédio. Tem fundações tão sólidas que pode passar um furacão perto do prédio que não acontece nada. Tem prédios que têm a fundação muito fraca que qualquer ventinho desaba. E é por isso que trabalhar na fundação é tão importante. E aí, fundação aqui, eu tô falando de honestidade, eu tô falando de trabalhar discussões sem julgamentos, tô falando sobre você, sabe, ser uma pessoa carinhosa e entregar carinho e receber carinhos, aprender a receber gentileza, a você, sabe, ter muita admiração pela outra pessoa, se motivarem para vocês dois alcançarem novos níveis de sucesso. Então, assim, a construção dessa base sólida vai ser importante para que você se sinta lá no futuro confortável em lidar com conflitos. Se você não construir uma base sólida e segue tendo problemas para desenvolver conflitos, eu sugiro que você reavalie o que vocês têm feito para fortificar essa base de vocês e revise mesmo, do tipo, olha, eu acho que a gente está numa base meio fraca aqui. Vamos entender ferramentas para a gente construir mais solidez naquilo que deveria ter sido feito sólido lá atrás. Se reapresentem, se reconectem, porque cada ano que vai passando, esse relacionamento aí vai ficando mais alto. E a tendência, né, a queda é mais alta. Se o prédio for mais alto e bater um ventinho e esse prédio não tem fundação mais tão forte, a tendência é ter uma queda brusca. Então, eu sugiro que as bases sejam sólidas, que você confie no poder da sua relação para lidar com os conflitos necessários e que você tenha amor pela sua história acima de tudo. Porque se você não comunicar, você não está dando respeito para a sua história, a história que você merece viver. Entende? Você está literalmente se desrespeitando. Então, talvez seja um desrespeito meio velado, assim, ninguém fala sobre isso, mas é um desrespeito. Você tem uma história de um relacionamento que você quer viver, você tem coisas que estão acontecendo que você não está contando para ele ou para ela, e utilize, portanto, esse episódio como sua maior incentivadora, assim. Conversem. Isso não significa briga ou grosseria. Vocês deveriam buscar a maneira mais eficiente de oferecer para outra parte clareza e não controle. Clareza, literalmente, para você deixar claro. Tenta deixar o mais claro possível o que você está sentindo, sem atacar a outra pessoa. É uma descrição do que está acontecendo com você e não uma acusação. Porque vocês jogam no mesmo time. Afinal, vocês estão num relacionamento, né? Vocês deveriam fazer gol do mesmo lado e não lutar um contra o outro. Então vamos todas não deixar as nossas panelas de pressão borbulharem e começar a nos comunicarmos. Porque no momento que você se comunica, essa tampa destrava e ela passa a não ser mais uma panela de pressão. Apenas uma panela convencional que está fervendo água. Agora você começou a esconder as coisinhas de problema, você está travando essa panela de pressão e aquilo vai começar a crescer de forma rápida dentro de você. Eu espero que eu tenha conseguido te incentivar a ser uma pessoa que se comunica mais, a colocar mais as suas necessidades como sua prioridade de desenvolvimento. E mesmo cansada aqui deitada no sofá, eu fortemente acredito que agir em cima daquilo que a gente quer é uma das coisas que fortificam mais a nossa autoestima. Então confie em mim quando eu te digo que a partir do momento que você começar a comunicar, a sua autoestima vai melhorar. A sua sensação de eu estou cumprindo o meu papel vai cada vez melhorar, tá bom? Ai, obrigada por ter ouvido até aqui. Eu realmente estou com uma vozinha mais cansada hoje, porque tem muita coisa da minha semana tomando bastante a minha energia, mas coisas boas no final das contas. E eu tenho algumas coisinhas para fazer ainda hoje, então eu vou correr lá. Mas eu espero que você tenha tido um lindo dia. E eu espero que você ainda tenha uma linda semana, tá bom? Um beijo de enorme luz.